desapareceu pro Natal, a minha vontade era de matá-lo. Como ele podia ser tão egoísta, me deixando sozinha quando eu mais precisei dele? Será que ele não percebia que nossa mãe merecia um mínimo de gratidão por tudo que ela fez por ele? Quando ele chegou, a minha mãe estava numa fase boa. Tudo levava a crer que o pior já tinha passado, mas só eu sabia o preço que estávamos pagando. Ele aparecia no momento onde eu já tinha feito quase tudo. O Fábio era sempre assim. Ele sempre achou que o mundo deveria se curvar aos seus pés. A minha mãe, coitada, estava feliz porque aquele ingrato havia se lembrado dela. E no fundo eu tinha dó. Coitada, sabe como são as mães? Depois de todo aquele teatro, ele ainda teve a coragem de vir me falar que eu deveria estar louca de ter me casado com o Luiz. Que aquilo estava parecendo um golpe do baú. Eu não ia ouvir isso dele e aguentar calada. Qualquer um poderia vir me falar isso, mas o meu irmão era o único que não tinha moral para isso. Afinal, se ele tivesse feito alguma coisa para salvar a minha mãe, talvez agora eu não estivesse passando por essa situação. E assim se passaram 2 anos. A minha mãe vivia entre altos e baixos. Quando a gente achava que ela estava melhorando, eis que vinha uma nova crise e ela precisava ir para o hospital. Foram 3 cirurgias nesse meio tempo e nada resolvia o problema dela. A minha vida não estava nada fácil. Eu não era feliz naquele casamento, nunca fui. E acho que a minha insatisfação acabou contaminando tudo. O Luiz começou a beber e chegava em casa naquele estado, sempre me acusando de ser uma mulher fria, de ter dado o golpe do baú nele. Ele exigia de mim algo que eu não podia dar. O amor não acontece assim. Eu bem que queria amar o Luiz, mas eu não conseguia. Não do jeito que ele precisava. E eu tinha que ouvir as reclamações dele. A coisa foi se intensificando. Eu percebia que ele estava mais revoltado a cada dia. Até quando isso ia durar? Era fim de ano e eu tive que tomar uma atitude muito difícil. Acabei internando a minha mãe em uma clínica. Era um lugar bonito e eles não gostavam de chamar de asilo. Acabei fazendo isso pro bem dela, porque o Luiz estava insuportável. Ele dava altos escândalos em casa, me xingava e no começo era só agressão verbal. Mas isso foi evoluindo para uns tapas e eu ficava com cada vez mais medo dele. Para mim aquilo estava ficando insuportável. Ele só sossegava quando eu dava o que ele queria. O Luiz queria que eu fizesse sexo com ele todos os dias. Ele era um furacão na cama e para ele nunca estava bom. Ele dizia que eu não fazia com vontade, que eu não me esforçava para agradá-lo e que eu era uma sem vergonha, pois enquanto ele fez tudo o que podia por mim, eu não me importava com ele. Ele dizia que ainda ia me deixar na sarjeta e chegava a falar que minha mãe tinha que morrer logo. Era horrível. Eu tinha nojo dele, mas eu não podia romper com tudo, afinal, eu dependia dele para que minha mãe continuasse viva. Quando o médico me chamou para ir ao hospital, pela voz, eu já sabia. Durante todos esses anos eu tentei me preparar para isso. Eu sabia que uma hora ou outra isso ia acontecer, mas foi um choque ao saber que a minha mãe estava morta. Como eu ia enfrentar o mundo sem ela? O que seria da minha vida? Eu estava ao lado do corpo dela e não poderia ficar ali por muito tempo. Foi quando meu irmão chegou. Eu queria matar o Fábio. Ele não tinha o direito de chorar pela morte da minha mãe. Aquela dor era só minha. Que a principal causa dos meus problemas era aquela relação que não me levou a nada. Eu não consegui salvar a minha mãe, só minimizar o sofrimento dela. Eu tinha que me separar e não foi nada fácil convencer o Luiz que não dava mais para continuar. E eu acho que quando ele percebeu que eu estava querendo me libertar, tentou mudar um pouco, mas eu já não suportava mais viver aquela situação. Era muita mágoa,
passei por muitas humilhações e isso mexeu comigo. Eu sentia que eu precisava recuperar o tempo perdido em busca de algo novo, ainda que eu não soubesse o que era. Hoje eu decidi escrever essa história. Eu penso que se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo diferente. Eu sinto e sempre sentirei muita falta da minha mãe. Ela foi a pessoa mais importante na minha vida e eu levarei para sempre essa saudade comigo. Eu arrumei um trabalho, me reergui, encontrei um homem e estamos juntos há quase um ano. Como namorados, isso me deu a confiança que eu sempre busquei. Todo Natal eu sempre lembro da minha mãe, dos natais em que passei com ela doente enquanto estava casada. Apesar da dor que ela sentia, ela sempre sorria, sempre se preocupava comigo. E eu decidi ficar apenas com as lembranças boas de tudo isso. Esse Natal me veio uma saudade daquele Natal onde eu e ela passamos as duas juntas, sozinhas, sem presentes e nem comidas especiais, mas unidas pelo nosso amor. Eu tive a melhor notícia da minha vida há cerca de um mês. Chegou a hora de eu ter um filho. Eu quero viver esse amor de mãe. Esse é o maior presente que eu poderia ter tido nesse Natal. A força de uma nova vida, transformando a minha vida. Natal é importante também como uma época para reflexão, se bem que eu acho que nós deveríamos refletir todos os dias, de manhã e à noite, de manhã em o que vamos fazer e como vamos enfrentar esse novo dia, que é uma oportunidade para sermos mais felizes, e de noite revendo o que nós fizemos. Será que nós cumprimos a nossa meta? Sabe, só de um dia, gente. A gente faz lista pro ano todo, não consegue nem cumprir a meta de um dia. Chega lá no final do dia e fala, o que eu fiz para melhorar? O que eu cresci? Onde eu errei? E se conscientizar de onde erramos. Aliás, eu estava lendo uma coisa muito interessante, que é o seguinte, sabe o prato sujo, né? A gente tem lá, ainda mais amanhã, depois da ceia, aquela pia de prato lá na tua pia. Tá certo, ninguém gosta, vai ter que ir lá lavar a louça, que nem todo mundo tem máquina de lavar louça, então vai ter que ir lá lavar. Agora, você já imaginou, se você deixar esses pratos acumulando lá um tempão e aquela sujeira do prato ressecando, já imaginou o que vai acontecer? Vai ficar muito mais difícil. A vida também é assim. O que nós temos que consertar, nós temos que consertar já, imediatamente. Temos que ter a consciência e partir para o conserto. Porque se a gente deixar lá, sabe, o prato ressecando, vai ficar muito pior, hein?